Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. O jejum. Jesus mandou jejuar. As pessoas hoje jejuam porque Jesus quer. Jesus disse que as pessoas hoje jejuassem? Não, ele não disse isso. Vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 18 até o versículo 22. O que Jesus disse, em que condições que Jesus falou sobre o jejum. Vamos começar pelo versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Sim, era época de festa, deveria ser uma segunda ou quinta-feira, segundo dizem alguns historiadores, e o povo estava jejuando. Porque eles jejuavam, em média, 2 vezes por semana, segundas e as quintas-feiras. Vieram então alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos, Jesus, eles não jejuam? Aí Jesus respondeu: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e neste tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como também os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém? Os fariseus e os discípulos de João Batista estavam jejuando. Muito bem. Era um hábito do povo judeu. Nesse mesmo momento, nessa mesma época, Jesus estava reunido com os seus discípulos. E ele fala aqui do noivo, comparando a presença de Jesus com a presença de um noivo durante a sua festa de casamento. E ele está comparando os seus discípulos como que os convidados para uma festa. Quando Jesus convida homens e mulheres para estarem com ele, isso é motivo de festa? Sim, é motivo de festa, é motivo de fartura, é motivo de muita bebida e de muita comida. É motivo de grande regozijo e de grande satisfação. Há sorriso nas pessoas, existe alegria em seus corações e em seus espíritos, porque a presença de Jesus é sempre a garantia de um verdadeiro alimento espiritual, um alimento emocional, o pão da vida. Jesus diz: por que os meus convidados jejuariam? Você, no caso, convida algumas pessoas para jejuar e elas sabem que vão jejuar? Muito bem. Mas se você convida pessoas para uma festividade, elas vão chegar lá e vão querer ver o quê? Alegria, vinho de boa qualidade, no bom sentido do vinho, oinos. E vão querer ver o pão da vida e vão querer ver outras iguarias. Jesus estava dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou o vinho novo que traz alegria a esse povo. Quando eu convido alguém para viver em função da minha presença, essa pessoa não está de estômago vazio, essa pessoa não está privada de pão, essa pessoa não está entristecida, essa pessoa não está faminta, porque eu, Jesus, supro as suas necessidades, necessidades emocionais, necessidades espirituais. Alegria eu ponho em seus corações. Poderia eu, como noivo, convidar pessoas para a minha festa para que elas passassem necessidade?
eu faria uma mesa farta com vinho novo e o pão da vida, o pão que realmente sustenta, e outras iguarias que eu possa oferecer no campo moral e no campo espiritual. E convidá-los para que perante essa mesa jejuassem, não se faz isso. Se convida para o jejum para que as pessoas se sentem numa mesa vazia, mas não numa mesa farta. Jesus estava dizendo que ele é o pão da vida, que ele é o vinho novo, e que ele tem para oferecer não estômagos vazios, corações vazios, nem espíritos vazios, mas fartura dos bons sentimentos, alegria espiritual, esperança, capacidade de lidar com as situações pela presença de Jesus. Então Jesus diz, por que eu iria convidá-los para jejuar se eu realmente eu trago a eles toda alegria e todo o sustento que eles precisam? Nós também hoje, homens e mulheres cristãos, quando temos Jesus em nossa vida, na plenitude da palavra ter Jesus, ter a sua palavra, ter o Espírito Santo em nós, nós não temos alegria ou nós sentimos vergonha ou nós sentimos tristezas? Eventualmente podemos ficar tristes com algumas coisas que nós vemos nesse mundo ou algumas coisas que nós ouvimos, mas quem é que nos traz alegria? Quem é que nos sustenta em todas as privações? Quem é que nos sustenta em todos os desafios? Jesus na sua palavra, na sua obra redentora e no Espírito Santo que ele nos concede. Jesus, quando está presente em nossa vida, no real sentido de estar presente em nossa vida, transformando o nosso coração e o nosso espírito, ele nos traz sustento, muita alegria e muita esperança para todos os momentos, para todas as situações. Agora, isso fica bastante claro. João Batista e os fariseus podem jejuar, como estão jejuando os que estão habituados aos cerimoniais e ao legalismo. Mas eu, Jesus, vim trazer renovação. Eu vim trazer coisas novas. Eu vim trazer não o jejum, mas a alegria, a esperança e a fartura de bênçãos espirituais. E até a fartura de bênçãos na vida das pessoas que me seguem, que no caso estão comigo. Agora, um dia eu vou partir e elas jejuarão. Por quê? Elas jejuarão porque estão e estarão privadas do pão da vida, não do que eu significo, não da obra redentora que eu deixo, não dos meus ensinamentos e das minhas recomendações, mas eu estarei ausente. E o homem, baseado na minha palavra e na minha obra redentora e no Espírito Santo que eu vou deixar com vocês, vocês vão ter que esforçar-se para regenerar os vossos corações, compreender a minha obra em suas vidas e aprender a viver no meio de tanta diversidade. O Filho de Deus estará à destra do Pai, mas a minha palavra ficará. A minha obra redentora ficará. E o Espírito Santo de Deus é a garantia e a promessa da persistência dessa obra na vida de vocês. Vocês estarão jejuando no sentido de que eu estarei ausente, mas não a minha vontade, não a minha palavra e não a minha obra, porque o Espírito Santo estará presente em vossas vidas. Ele também disse, não se coloca remendo de pano novo em vestes velhas. Por quê? Se você faz isso, quando molha esse vestido, o pano novo molha, encolhe, chega ao seu volume, à sua dimensão natural,
e acaba rompendo toda a peça. É preciso que esse pano novo seja devidamente tratado, devidamente compreendido, levado à água e levado ao sol, para que ele seja como que curtido e também seco e chegue à sua dimensão real e seja então anexado no entendimento daqueles que estão acostumados apenas com cerimonialismo, com tanto legalismo e com tantas observâncias. Jesus estava dizendo: eu sou aquele remendo de pano novo, que eu não posso entrar de repente e ser, no caso, incluído em um vestido velho, o velho vestido mosaico. Eu preciso ser antes trabalhado no coração, no espírito e no entendimento de cada homem, para que vocês possam entender tudo que eu, o Filho de Deus, significo. Tanto que para isso, tanto que por causa disso, a grande parte, a maior parte dos primeiros cristãos eram judeus convertidos. Eram aqueles panos velhos que receberam um remendo novo, devidamente trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, não se coloca vinho novo, não se coloca Jesus no entendimento de odres velhos, porque a fermentação, a novidade que traz, aquele reboliço que traz o vinho novo, faz romper os odres velhos, e se perde o vinho e se perde também o odre. Odres velhos são para vinho velho, mas vinho novo se coloca em odres novos. Então é preciso renovar o coração e o espírito do homem com outra doutrina, com a doutrina da salvação e da redenção em Cristo Jesus, por graça mediante a fé. É preciso que os homens e as mulheres se façam odres novos, que seus corações e os seus espíritos sejam receptivos. Isso é que é ser um odre novo, para receber a grande novidade que é Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Jesus não está preconizando em hipótese nenhuma o jejum. Ele está dizendo: enquanto eu estou presente, ninguém se preocupa com vinho, nem com pão, nem com nenhuma sorte de iguaria, porque eu supro tudo isso, principalmente no campo moral e no campo espiritual e na reconciliação com meu Pai. Mas quando eu estiver presente, vocês vão precisar buscar a minha palavra e vão precisar ser trabalhados pelo Espírito de Deus, para que vocês entendam a dimensão e o verdadeiro sentido da minha presença entre vós, de tudo aquilo que eu fiz, de tudo aquilo que eu mostrei, de tudo aquilo que eu disse, de tudo aquilo que eu ofereci e de tudo aquilo que eu exijo de vocês. Não se coloca Jesus no meio de um cerimonialismo arcaico, puramente legalista. É preciso que haja uma devida adaptação, para que o velho entenda a presença do novo e que o novo não venha destruir. Porque Jesus mesmo disse: eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim aperfeiçoar. Jesus jamais preconizou o jejum. Ele já muitas vezes jejuou, porque era um homem judeu. E isso fazia parte dos hábitos judaicos. Mas a novidade que é Jesus, o vinho novo que é Jesus, o pão da vida que é Jesus, é fartura. Não estou falando de dinheiro, nem estou falando de bens materiais. Isso pode até, digamos, entrar no entendimento de algumas pessoas, mas Jesus traz riqueza espiritual, riqueza emocional e a maior riqueza que um homem ou uma mulher cristão pode ter, a esperança.
A esperança naquilo em que ele crê, embora não tenha tocado e não tenha visto. É a real crença em uma perfeita esperança, a nossa salvação eterna. Que Deus abençoe você, que essa breve reflexão tenha auxiliado você a não se confundir com certas passagens bíblicas que parecem preconizar uma coisa, mas simbolizam algo diferente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, o pão da vida, o vinho novo.